Fala galera! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante também, que é o nosso assunto sobre humanização de plantas. Então você que quer fazer uma planta humanizada do seu projeto no AutoCAD, é fundamental que você entenda essa sequência de vídeos que eu vou estar postando para que todo projeto que você faça no AutoCAD você consiga uma importação bem sucedida no CorelDRAW, beleza? Ou num outro software vetorial, por exemplo, como o Illustrator, mas o AutoCAD, o CorelDRAW é amplamente utilizado para a humanização de plantas baixas. Bacana. Mas o que seria uma planta humanizada? Vamos voltar aqui para o navegador. Fiz aqui uma pesquisa simples sobre planta humanizada. Essa daqui é uma planta que muitos projetos de condomínios, muitas empresas, né, que trabalham com a construção de condomínios e demais, condomínios, apartamentos e demais projetos, utilizam para a venda desse apartamento, dessa casa. Então, tem como finalidade facilitar muito a interpretação espacial de quem está comprando, por exemplo, um apartamento, quem está comprando uma casa, ou quem realmente, por exemplo, vai estar construindo uma casa, uma área de lazer, porque a planta humanizada é muito mais sociável do que uma planta baixa convencional feita no CAD. Então, convenhamos, se eu mostrar esta planta aqui, não são todas as pessoas que vão conseguir ter uma visão tridimensional, ou entender onde que vai cada elemento, né, dentro da residência, dentro do apartamento, seja onde for, ou seja o que for que ele esteja projetando. Uma planta humanizada ainda é em 2D, porém, é mais fácil a interpretação, porque ela é mais sociável. É mais interessante esse processo que ela faz, certo? Então, olha só, o que a gente tem que entender? Quais são os elementos que normalmente compõem uma planta humanizada? As paredes, as portas é opcional, você manter ou não as portas. Então, você pode utilizar a questão das portas diretamente pelo CAD, ou você pode utilizar um bloco no Corel ou no Illustrator, por exemplo. O nome e a cota interna. Então, a cota interna ela também acompanha o nosso projeto. Normalmente, quando você vai fazer a aquisição de um apartamento, eles entregam essa planta humanizada e entregam também a vista do apartamento decorado, né? Então, todas as imagens do apartamento decorado. Às vezes não tem o decorado, tem o 3D. Então, eles entregam 3D mais essa planta humanizada. Raramente entregam uma planta baixa, mas é uma planta baixa simplificada. Então, o que a gente tem que entender? Eu tenho que ter parede, cota, nome em cada ambiente e as portas e as janelas são opcionais. Você adicionar ou não, pode vir ou não do AutoCAD. E todos os demais são blocos e textura. Blocos de piso frio, bloco de piso de madeira, por exemplo, taco, bloco de cama, bloco de guarda-roupa, vaso sanitário, chuveiro, pia, tudo isso você adquire, né, esses blocos, respectivamente, para o software que você estiver utilizando. E o que é interessante falar? Muitas vezes essa planta engana. Ah, por que essa planta engana, Diego? Ah, você pode bater o olho aqui e tentar entender um pouco. Eu tenho um quarto de 2,60 por 2,60, um quarto meio quadrado. Peraí, será que cabe tudo isso nesse quarto? Uma cama, uma escrivaninha, um guarda-roupa? Então, muitas vezes, não estou falando que é um exemplo desse, mas muitas vezes, quando você tem uma ideia de dimensão, você bate o olho nessas plantas baixas, nessas plantas humanizadas, e você olha o seguinte: peraí, Diego, mas cabe tudo isso? Parece que cabe muita coisa dentro de um quarto pequenininho. Eu já vi quartos, por exemplo, de 2,60 por 2,60 com cama de casal, guarda-roupa, escrivaninha. Então, tende a enganar bastante, porque eles não trabalham com o tamanho real desses blocos. Então, isso acontece muito nos projetos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Você tem que entender que essa planta urbanizada ela vende mais, bacana, porque é mais fácil de você entender, ela é mais sociável, vamos colocar assim, para uma pessoa que é leiga. Só que você tem que tomar muito cuidado para que essa planta não engane, certo?
Então, mais ou menos o nosso workflow é: termino o meu projeto no CAD, preparo essa planta para o CorelDRAW. E nessa preparação, eu vou informar para vocês tudo o que a gente tem que fazer para que a planta realmente fique pronta para ser utilizada no CorelDRAW, beleza? Tá bom? Essa foi a nossa primeira etapa, explicando mais ou menos a planta humanizada, explicando mais ou menos quais são os componentes que ela tem que ter, para que fique fácil o seu entendimento. E agora a gente vai partir realmente para a prática, beleza? Vou voltar aqui então para o AutoCAD, nós já sabemos quais são os componentes de uma planta humanizada, o que ela precisa. Voltando aqui para o AutoCAD, nós temos aqui um loft e eu quero humanizar essas duas plantas do loft. Essa humanização das duas plantas do loft, né, nós vamos estar fazendo neste arquivo e de uma vez só, beleza? Espero que tenham gostado. Até a nossa segunda etapa.